Daí, mostrar aqui. Vai. Tá. Tá. Depois eu olho no celular pra ver como é que tá. Tá bom. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Bom dia. Eu me chamo Beatriz. Trabalho para a Fundação desde 1988, hoje eu sou colaboradora. E o primeiro trabalho que eu fiz para a Fundação, em 1988, chamava um projeto chamado Meu Livro, Meu Companheiro, onde foi o primeiro projeto no Brasil onde a gente montava a biblioteca em unidade pediátrica. Foram em 10 hospitais do Rio e alguns em São Paulo. E era muito interessante, que o pessoal fala assim, mas está faltando seringa, fralda, você quer trazer livro? Era hospital público, você quer me dar mais trabalho? E a gente ia conversar com os enfermeiros e com os médicos. Não, a gente não quer te dar mais trabalho, a gente quer te dar um outro olhar pelo trabalho que você faz, né? Então, lá em 1988. E aí, sou pedagoga, fiz normal. Em algum momento da minha vida, eu fui trabalhar num hospital. Há 20 anos eu trabalho com administração hospitalar, mas nunca larguei a implantação de biblioteca. Eu sou pedagoga, fiz mestrado sobre livro para criança pequena, porque em algum momento nesse trânsito saúde e cultura, eu comecei a olhar como é que eu podia juntar a cultura e a saúde. Aí fui fazer uma pós em psicomotricidade, comecei a olhar para a infância. E a infância, durante muito tempo, era tratada pela área de saúde. Se você fizer uma busca pela palavra-chave, há pouco tempo, outras áreas, além da saúde, você bota lá bebê, vai vir trabalho de saúde. Educação, creche é uma coisa nova, educação infantil é uma coisa nova. Então, esse caminho me levou a conhecer uns projetos que tem na França, Access, na Itália, Nat per Leggere, que são a área da saúde, da educação e cultura, trabalhando na questão da formação do leitor. Nesse processo, eu participei no ano de 2000 de um projeto chamado no Rio de São Francisco, que eu inscrevia, porque eu estava na área da saúde e tal, para trabalhar com a agente comunitário de saúde. Quem estava na organização era a Nilma Lacerda, e aí foi aceito, quer dizer, na verdade ela nem sabia que o projeto era proposto por mim, porque era anônimo e tal. E lá eu conheci os agentes comunitários de saúde. E a gente discutia a transposição do Rio São Francisco, eram várias áreas, eu conversava com a agente comunitário de saúde, e a gente trazia a questão da leitura, nesse encontro do agente comunitário. E a coisa foi indo, eu fui morar em Petrópolis, e lá a Secretaria de Saúde aceitou um projeto, eu fiz um curso para agente comunitário de saúde, discutindo o desenvolvimento psicomotor e a formação do leitor, como é que eles podiam olhar para essa infância e chegar nas casas. E aí, ano passado, o Matheus, que é médico, me convidou, vamos montar uma biblioteca. Ele e Michael, né, que trabalham lá no posto de saúde da família, na Estrada de Saudade, em Petrópolis, vamos montar uma biblioteca para criança. Fisicamente, a gente ainda está tentando montar essa biblioteca, mas aí a gente começou a elaborar algumas ações. Uma delas é fazer trabalho no posto com a equipe e outra, visitar a comunidade. Então, hoje, os 3 estão aqui, e Nilma Lacerda. Então, na verdade, os 4 aqui viramos coordenadores, virou projeto de extensão da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e os 3 aqui estão aqui para contar essa história pelo olhar de cada um. Tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Tem gente lá fora querendo entrar, vou ver se vocês... Tem um pessoal bravo lá fora, eu vou resolver. Tem 10 lugares aí. 4. Podemos sentar. Espera um pouquinho. Hã? Bom dia. Então, meu nome é Maicon, como a Beatriz já falou.
Eu sou enfermeiro de saúde da família, lá do Estrada da Saudade, em Petrópolis. E eu vou introduzir a conversa só para a gente mostrar por que um médico e um enfermeiro resolveram brincar com o livro, né? Muitos poderiam pensar, né? Por que eles não estão dando remédio, né? Fazendo outras coisas e resolveram brincar de livro com a comunidade. Quando a gente pensa em saúde, a gente está muito acostumado a pensar tudo, né? Não só saúde, mas a nossa sociedade ela está acostumada a pensar em caixinhas, né? Como a expressão que está na moda, né? Pensar dentro da caixinha. Então a gente pensa setores, né? Então a gente está acostumado a pensar em setor saúde, né? E nisso a gente pensa que saúde é ir no médico, né? É precisar de um hospital, enfim, essas questões. Hoje, até que com essa geração fitness, a gente ainda está pensando um pouquinho melhor sobre saúde, né? Saúde é se alimentar bem, fazer exercício físico, né? Então a gente tem até aquela imagem de que uma pessoa saudável é aquela pessoa com aquela barriga tanquinho que está correndo na praia, né? E depois come uma comida fit, né? Uma salada, um smart salad, né? Mas a saúde é muito mais do que isso, né? Então, algumas discussões foram surgindo a respeito disso, isso lá na década de 60, 70, 80, né? Tanto que a nossa Constituição depois, em 88, já foi toda em cima dessas discussões que vinham surgindo no mundo inteiro, a respeito dessa discussão. O que é saúde? Saúde realmente é isso? É ir ao médico? É comer bem? Só? Uma pessoa, por exemplo, a saúde ela virou quase que uma certidão negativa, né, do médico, né? Eu vou lá no médico, peço como é que chama? Quando a gente oi? Não, quando a gente pede uma certidão negativa, como é que enfim, um nada consta, era isso que eu queria falar, né? Vai no médico, me dá um nada consta, né? Não tenho patologia nenhuma, não tenho doença nenhuma. Então isso me habilita realmente como uma pessoa saudável? Eu vou lá no Dr. Matheus, eu falo, olha, você não tem patologia nenhuma, não tem CID-10 nenhum para você, né? Mesmo que seja de aparência bizarra, né? Não tem. Então isso me habilita realmente como uma pessoa saudável? E será que uma pessoa que tem uma patologia, por exemplo, uma que é comum para a gente hoje, uma hipertensão arterial, né, que 35% da população mundial tem, uma pessoa que tem essa patologia, está lá no CID-10, está classificada, né, não tem a certidão negativa lá do Dr. Matheus, essa pessoa não pode ser saudável nunca mais? Será que é isso que é saúde? E aí a gente tenta buscar, é uma tentativa mesmo, é um esforço que a gente tem que fazer, nós que trabalhamos principalmente com saúde da família, de ampliar esse olhar, né? Porque ampliar o discurso é mais fácil, né? Isso eu acho que todo mundo na área já está com um discurso mais ampliado. Mas a prática, a visão mesmo de uma saúde mais ampla é difícil, né? Então a tentativa que a gente está fazendo é justamente essa, de ampliar esse conceito de saúde na prática, né? E não só no discurso. Principalmente para a gente que trabalha na academia, né? Porque aí falar fica sempre muito fácil. Então a gente quis trazer. Na comunidade onde a gente trabalha, eu acho que isso é um pouco geral, mas a gente fala mais especificamente de onde a gente trabalha. A gente vê que a questão da saúde, ela passa muito pela questão de perspectiva de vida, né? As crianças, principalmente, né, quando a gente vê isso de uma forma um pouco mais grave, sensibiliza um pouco mais, a criança ela não tem perspectiva do que fazer. O que você vai ser quando crescer, né? Essa pergunta clássica que se faz para a criança. Eles não sabem, assim. Vou ser mãe, vou ser pai, vou trabalhar, vou arranjar algum emprego, né? Não tem sonho, não tem sonho. Então a gente resolveu trabalhar com a literatura. Primeiro que o Matheus já tem essa bagagem, né? Com literatura. E a gente resolveu trazer para essas crianças o direito de sonhar. Trazer o lúdico, né? Porque isso traz o desenvolvimento infantil, né? Tanto a questão física, que o Matheus vai falar daqui a pouquinho, quanto essa questão do direito à fantasia mesmo, né? De ter essa questão lúdica no seu desenvolvimento enquanto ser humano, né?
Mas assim, para sair um pouquinho da filosofia, né? Senão a gente fica aqui muito tempo filosofando, eu vou passar para o Dr. Matheus, porque ele vai trazer um pouco de ciência. Porque toda essa discussão filosófica já foi toda muito bem aceita. Mas a gente vive numa sociedade em que a gente tem a idolatria pela ciência, né? É a divindade que nasceu lá no século XVI, que é a ciência, né? E que a gente idolatra ela. Então, assim, para a gente caminhar um pouquinho nesse ritmo da ciência, na caixinha da ciência, o Dr. Matheus vai trazer alguns artigos aqui para a gente. Mas antes, deixa eu só passar o conceito de saúde, só para encerrar. É um conceito que a gente resumiu um pouquinho para justificar esse nosso trabalho, que está na Carta de Ottawa. Para atingir pleno estado de bem-estar biopsicossocial, é preciso ter poder para modificar o ambiente, para assim atingir suas aspirações, que é o que a gente quer criar nessas crianças, aspirações, né? E se desenvolver física, mental e socialmente de maneira positiva. Então, o que a gente está querendo trazer para essa comunidade, para essas crianças, é primeiro a aspiração, né? Elas terem um sonho, terem a fantasia e ter o poder para modificar isso, né? Então, esse é o conceito que a gente vai trabalhar. E agora eu vou passar para o Matheus para ele falar um pouquinho dos estudos recentes que já têm surgido a respeito da comprovação científica de que isso aqui que a gente está fazendo realmente é saúde. Bom dia, né? Sou Matheus. Eu acho que passar um pouco, você falou da academia, porque a gente trabalha num posto de saúde que ele é administrado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Então a gente lida com estudantes de medicina, enfermagem, nutrição em todos os níveis de formação. Então a nossa preocupação também, além com a população, a gente tem essa preocupação com formar médico, com formar nutricionistas, formar enfermeiros, com uma outra visão da saúde em si, de parar um pouco com essa questão da comorbidade só, da doença. Então o trabalho entra também um pouco por esse viés, como o Maicon falou, de formar um novo pensamento na hora de formar esses estudantes. Pode passar, Maicon, um pouco para mim? Depois a gente fala um pouco do projeto, eu vou uns dados, pode botar ali nos dados. Esse é um estudo que, essa ideia de trazer literatura, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um projeto chamado Receite um Livro, que ele fala exatamente sobre isso, sobre a importância da leitura e do contato com a literatura lúdica, vamos dizer assim, nesse primeiro momento de vida da criança, que traz diversos estudos que falam sobre a importância desse desenvolvimento. Esse estudo é um estudo que, se eu não me engano, foi em 2010, em que ele fala que com crianças menores de 2 anos, mostrou que entre os principais fatores relacionados ao atraso do desenvolvimento estava a falta de acesso a materiais de literatura infantil, superando até o risco causado pelo baixo peso. A gente pensa já que baixo peso, a criança não se alimenta, vai ser pior para ela. Não, às vezes não ter o contato com a literatura, não ter esse contato, o desenvolvimento psicomotor dela é bem prejudicial. Pode passar, Maicon. Esse outro, hoje a gente vive nesse problema de todas as crianças são hiperativas, tem problema de insônia, e mostra que a relação direta entre leitura antes de dormir e a melhora de criança em testes verbais é a melhora global do estado de saúde, além da relação inversa com problemas de comportamento, ansiedade e agressividade. Jornal da Família de Psicologia de 2011. Então são problemas bem atuais em que a gente pode trazer a leitura, a literatura para resolver esses problemas. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o projeto Raízes Literárias. A nossa ideia é montar... Volta no objetivo para eu falar um pouco. Esses são nossos objetivos principais. Então começou no fato de fazer uma biblioteca comunitária lá no posto, porque a gente, com saúde da família, a gente sempre pensou no posto. Eu e Maicon, acabou que esse casamento aconteceu porque eu sou médico do posto há 1 ano e 7 meses. A gente começa a pensar muito igual, então a gente viu que o que a gente queria ali no posto é tentar, de alguma maneira, trazer pessoas para o posto sem estarem doentes. A gente quer promover a saúde, então a gente quer que eles busquem a gente, não só porque eu quero resolver um problema de saúde, porque eu estou sentindo uma dor, eu quero que o posto seja um ambiente saudável, e saúde é isso, saúde é você trazer bem-estar biopsicossocial, então não é só você não ter uma doença. Então criar a biblioteca é o nosso objetivo lá no posto, promover a cultura,
Raízes, o termo raízes veio um pouco de resgatar a história local. Você traz muito empoderar a população, é um termo que tem vindo recentemente, que ela só pode ter um bem-estar, ter uma saúde se ela for empoderada, porque a gente esquece um pouco desse fator de dar cultura, dar acesso, né? Porque essas crianças às vezes não têm acesso. Então promover, resgatar a história local, então mostrar para eles que a história que está no livro é muito interessante, mas eles têm uma história também. A história deles pode virar um livro. Então assim, esse fator ajuda muito. Promover o desenvolvimento psicomotor com as crianças, né? Então, assim, a gente vai estar no ambiente delas, a gente não vai estar no posto, a gente vai estar criando um vínculo na comunidade, a gente está indo para a comunidade, então a gente vai ver ela no bem-estar natural dela, no espaço físico normal delas. Promover o vínculo familiar, porque tem uma situação que o livro, né, é sempre um triângulo, eu não lembro quem citou isso, mas é um triângulo. Isso. Entre o livro, a familiar e a criança. Então, assim, você tá com aquele objeto ali, tem que ter um adulto junto, tem que trazer mais. A gente vê isso muito no posto, né? A gente vê que tá cada vez mais distante, cada vez mais os pais estão distantes dos filhos e tem um tablet, um celular, vamos dar ali na mão deles e vamos resolver esse problema. Então, a gente quer resgatar esse vínculo. Resgatar o valor da terceira idade, que já é um outro momento do projeto, que a gente pensou primeiro em trazer as crianças. Quando você traz a criança, você acaba trazendo o idoso, o avô, a avó, e a gente vai mostrar um pouco o que a gente fez sobre isso. Resgatar o valor pessoal e comunitário e colaborar para a formação de plenos cidadãos. Aí a gente está falando um pouco dos alunos também, né? Porque tem também a questão da humanização da saúde. E não tem uma forma melhor de você humanizar que você botar essas pessoas em contato com a cultura, com a literatura. Então, assim, os estudantes que estão lá, eles estão tendo que passar por isso, então eles vão crescer muito em relação a isso. E esse é uma diretriz do Ministério da Saúde, fala de humanizar SUS. Então, assim, a gente está trabalhando junto com isso. Pode passar o... Só vou falar um pouco agora, depois eu vou passar a palavra para a Nilma. Então, o que foi realizado? Nosso primeiro encontro foi simplesmente levar livros para a comunidade. A gente não pensou em obrigar eles a nada, a gente não pensou em fazer uma atividade fechada. A gente botou um tapete, levou livros e... Primeiro começou uma resistência muito grande. Não, será que alguma criança vai chegar perto e tudo mais? É livro, né? Eles não têm contato. Mas assim, foi surpreendente para alguns, porque eles começaram a pegar, a manusear os livros, chegavam perto da gente pedindo essa atenção, lê pra mim, vem aqui, vamos junto. E minha mãe, que é a Maria Beatriz, é minha mãe, tive que falar, né? Desculpa, perdi. É difícil não falar mãe, falar Bia, mas ela tá aqui, é minha mãe. Ela fez uma atividade de psicomotricidade com as crianças. Pode passar. Esse foi o primeiro encontro que a gente fez. Aqui, lendo, mostrando um vídeo pra eles. Pode passar. Esse já foi um de carnaval, que a gente levou sucata, levou material reciclado. Sempre tem o livro. O livro é sempre uma troca, né? Porque pra gente levar essa biblioteca pro posto, o que a gente pensou? Não adianta a gente só botar uma biblioteca no espaço físico. A gente tem que mostrar para essas crianças qual é a ideia da biblioteca. A ideia é você cuidar de um bem comum, você cuidar de um bem de todo mundo. Você pode usar, usufruir, guardar e devolver. Então a gente fez um troca-troca de livros. As crianças pegam o livro, no mês seguinte, quando a gente volta, elas têm que devolver e contar um pouco da história que elas leram, o que elas acharam, mas sem obrigação. Esqueci, não tem problema, na próxima vez você vem. E assim, a gente tem percebido isso, essa vivência, e tanto o médico e o enfermeiro, que geralmente não estão nesse momento, o meu atendimento no posto tem sido muito mais fácil, porque essas crianças estão confiando em mim. Elas estão ali num momento de prazer, de lazer, então eu estou conseguindo entrar com elas, elas entram com mais facilidade, elas não têm mais aquela relutância em estar no posto de saúde. Então assim, eu estou atendendo, conseguindo fazer um exame físico muito melhor para essas crianças, porque elas não choram tanto, elas me conhecem. Eu não sou o cara de jaleco que vai ali dar uma injeção nela, vai fazer uma coisa desse tipo. Pode passar, Mike. Esse aqui já é ali em cima é a Nilma, porque também, junto com esse projeto de levar para a comunidade, a gente quer tentar produzir dados e estudos sobre isso. Então, a gente está fazendo também ali, são residentes multiprofissionais, tem medicina, enfermagem, nutrição. Então, a gente quer fazer debates com esses estudantes para poder produzir conhecimento sobre saúde e literatura. Essa intersetorialidade, que é uma palavra que tem acontecido muito, intersetorialidade, sobre saúde, cultura e educação. Então, a gente, de 3 em 3 meses, faz esses encontros, essa já na unidade de saúde. Pode voltar aqui só para mostrar. E essa aqui é uma paciente nossa que me chamou muita atenção, acho que a Nilma vai falar um pouco sobre ela também, que no primeiro momento ela parece que não sabia ler direito, só que ela sempre estava com o livro do nosso lado e pedindo atenção, pedindo carinho. Então assim, a gente começou a ler com ela, daqui a pouco se estendeu, ela toda quarta-feira ela vai para o posto, não para ser atendida, ela vai para ler, ela vai para brincar, ela vai para aprender.
E ela indo pro posto, começou a família inteira aí também. Então assim, ela mostrou pra família que não tem nada demais ali, vamos. Aí os adultos começaram a cuidar da saúde bucal, todo o vínculo de saúde ficou muito mais fortalecido. E no final a gente descobriu que ela lê, ela só tinha vergonha, né, de falar. Então assim, no momento mais próximo ela começou. Aqui foi outro dia também, nessa atividade a gente não programou nada, a gente só levou os livros. E ficou lotado de crianças. Pode passar. Aqui já é aquele momento que eu falei com os adultos, então a gente sempre está fazendo com as crianças. Vamos ler, levar os livros, discutimos um pouco sobre qual é o nome da comunidade deles, então resgatar e empoderar essa questão social. E ali em cima a Nilma fez uma conversa com as mães e avós daquela região, para tentar resgatar histórias, para mostrar para eles que a comunidade deles já cresceu muito, eles já tiveram muitas vitórias ali. Porque às vezes só pensa no lado negativo, eu estou aqui, estou morando, não tem nada de melhor e tá ali. Aqui a gente de saúde, que são essenciais nesse processo também, né? Eles fazem um vínculo da comunidade com a gente, então eles têm que acreditar no projeto, e eles acreditaram. No primeiro momento a gente implantou um pouco, vamos dizer assim, abruptamente, aí depois eles entenderam o processo quando a Nilma foi lá conversar. Foi uma coisa, uma catarse, eu acho, todo mundo chorando e acreditando nisso, porque quando eu acreditei e quis fazer saúde da família, eu quis acreditar na medicina como um transformador social também. Então, assim, isso pra mim é muito forte. Então, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse mudar a vida dessas pessoas, e eu acho que a gente, nada melhor do que levar a cultura para elas. Pode passar. Esse eu acho que já foi o último encontro. Então aqui eu botei a minha noiva, mas só que ela é recém-formada. Então você vê que é um vínculo, eles já chegam, já agarraram ela, abraçaram. Então assim, você mostra essa relação forte com o posto. Aqui está até a Regina, que está aqui com a gente. Ela fez uma atividade musical com as crianças. Então a gente depende muito disso, de pessoas que querem colaborar, que estão dispostas e acreditam nesse projeto com a gente. Pode passar, mãe. E o que será realizado, né, sempre. Então os encontros são mensais e temáticos, com diversas atividades, um empréstimo e troca de livro, que é o ponto principal, a integração que a gente quer futuramente fazer entre idoso e criança, enriquecer a formação dos futuros profissionais de saúde, e a gente está sempre buscando parceria, né? Quem tiver doação, puder, a gente tem uma página no Facebook com projetos, se vocês quiserem entrar, chama Projeto Raízes Literárias Félix, né? Projeto Raízes Literárias Félix. Então, assim, entrar em contato com a gente. Promover a intersetorialidade e a multidisciplinaridade, porque não é só o médico, não é só o nutricionista, não é só o enfermeiro, somos todos juntos fazendo, a gente é uma equipe de saúde. Então, assim, e a intersetorialidade é você trazer a cultura, educação e saúde junto, voluntários para participar, e esse principal também, participar da produção de conhecimento sobre a relação de cultura, educação e saúde. Eu queria até trazer mais artigos, mas quando eu fui pesquisar, eu comecei a ter uma dificuldade. Você tem alguns estudos, tem bastante estudos novos, mas tem poucos. Então a gente quer tentar promover cada vez mais dessa importância de andarem juntos, assim, para você promover a saúde. Pode passar. E aqui são os agentes comunitários de saúde, que a gente fez uma simples pergunta para eles. O que é que você acha que mudou na população ou na unidade que vocês trabalham esse projeto? E aí, acho que... Não sei como é que a gente roda o vídeo. Você pode rodar para a gente o vídeo? Que eu vi em termos de criança e hábitos que não tinha, voltar a ter mais participação com os livros, estão aderindo a esse projeto, os pais estão incentivando as crianças a ler, eles pegam o livro no dia do projeto, tem essa literatura nesse período, quando volta de novo o projeto para a comunidade, ele traz um livro, pega um outro, então o hábito de leitura está sendo bem participativo. Aí é o seguinte. Um projeto muito gratificante aqui dentro da comunidade. Nós conseguimos conquistar as crianças, inclusive os pais das crianças também participando junto com a gente, e desenvolvemos um trabalho com eles. Eles estão aprendendo muito com a gente, aprendendo músicas, e é um trabalho que a gente vê no olho das crianças a felicidade que eles estão, e as mãos das crianças também, muito gratificante com esse encontro. Tem crianças que dentro da comunidade não se encontravam com o outro, hoje nós estamos vendo o encontro dessas crianças junto com o outro, e é muito bom esse projeto. Esse projeto tem dar continuidade em todas as microáreas, não só aqui no Félix. E aqui nós temos uma raiz. Eu sou nascida e criada aqui dentro da comunidade, então eu estou vendo esse crescimento aqui dentro da Estrada da Saudade, através do PSF da Estrada da Saudade. Começando pelas crianças, vai acabar atingindo os adultos, porque
A criança, ele chega, ele quer falar, ele se empolga, e o adulto tem mais receio, é mais vergonhoso. Então, assim, eu acho que fica muito mais fácil, realmente, começando por eles. E que a vinda desse projeto para cá, além de trazer alegria, traz a cultura, porque são crianças que não têm acesso à leitura, os pais não têm dinheiro para comprar livro, nem todos trabalham, ou às vezes tem biscate e não dá. Então esse projeto literário veio para consolidar o vínculo entre o posto e a comunidade, já que nós somos o elo entre os dois. Inclusive as crianças eu sinto mais desembaraçada, eu sinto elas já com mais, assim elas conseguem conversar com o médico, conseguem conversar com o enfermeiro, e nesse momento tira o medo quando chega lá no posto, porque todos eles já conhecem, nem tudo. A saúde é bem-estar, é lazer, é cultura. Então o posto está trazendo para eles tudo que existe de bom, porque um povo esclarecido, ele vai ter força mais tarde para lutar e ajudar a comunidade e sair novos líderes, porque é conversando que você consegue, distribuindo e captando saberes. Então, assim, eles entenderam o processo, eles ajudam muito no nosso processo, e não é só, quero deixar claro que o projeto não é só o projeto mensal. Eu não trouxe foto, mas o meu consultório tem uma biblioteca, a sala de espera tem uma biblioteca, não é uma biblioteca, é um acervo de livros. Isso começou, a gente está implementando, mas a gente começou a combinar que no prontuário vai estar escrito o livro que aquela criança levou, para o mês seguinte o Michael, quando for avaliar ela de novo, vai estar escrito para ela trazer de volta. Então, assim, a gente quer trazer mesmo para dentro do processo de atendimento da sala, e tem sido muito, muito gratificante, porque as crianças entram, já sentam na cadeirinha, já pegam o livro, e aí eu vou conversando com a mãe, vou conversando com ela, tudo através do livro. Não só nisso, o grupo de gestantes que a gente tem no posto também, o livro está sempre no começo do processo, a gente vai ler alguma coisa primeiro, ler uma história, pede para elas trazerem histórias para a gente, o grupo de hipertensão e diabetes. Então o livro está entrando em todos os processos do posto de saúde, não é uma coisa isolada com o projeto, ela está entrando em todo o processo de saúde. Eu vou passar para a Nilma agora para ela falar um pouco. A gente não é impotente, não, diante deles. Essa é uma frase da professora Maria Helena Silveira, que era professora do Colégio André Maurois, e é uma frase que ela diz no período da ditadura, né? E é uma frase com que a gente abre um livro, A Língua Portuguesa no Coração da Nova Escola, que 3 professoras de escola pública no Rio de Janeiro fizeram nos anos de 1990 para dar conta de um trabalho na escola pública. Então, a gente não é impotente, não, diante deles. Esses depoimentos, né, me emocionam bastante, porque estamos fazendo. As pessoas estão acreditando, estão saindo dos lugares, né, está havendo deslocamentos significativos de mentalidade. A gente está aqui numa parceria, né, entre uma universidade privada, uma universidade pública. Na Universidade Federal Fluminense, eu mantenho um grupo de pesquisa que é o LELIS, Leitura, Literatura e Saúde. Eu trabalho com isso já desde 2004, quando eu fui para a UFRJ, trabalhar no NUTES, que é o Núcleo de Tecnologias Educacionais para a Saúde, e organizei o primeiro Seminário Nacional Saúde e Leitura. Eu acho que está na hora da gente fazer o 2, hein, doutor Matheus? Lá com a faculdade em Petrópolis, né? Porque eu depois vou para a UF, não dei continuidade, quer dizer, mantenho o grupo, mantenho estudos, intervenções, mas não trabalhei mais com a faculdade de medicina. Então, eu vou falar para vocês de ler, tecnologia do cuidar. Quando eu estava fazendo meu pós-doc em 2001, em Paris, eu conheci a enfermeira Gigi. Gigi era uma piauiense, baixinha, uma graça, uma morena linda, charmosíssima, e ela era professora da Federal de Juiz de Fora, fazendo um doutorado lá, e ela vai, então, ela me ensina que o essencial, uma das primeiras potências do ser humano é o cuidar. Então, o ser humano é esse ser voltado a cuidar. Lembrando que
cuidar, a etimologia, a raiz da palavra vem de cogitar, vem do latim cogito, né? Então é vencer, remoer no pensamento, pensar, projetar. E Malcolm começa a falar em perspectiva de vida, ele começa a falar na capacidade do sonho, e o sonho nada mais é que um deslocamento para adiante, um projeto, um desejo, né, do mundo como eu gostaria que fosse, que seja. Aí o Zygmunt Bauman, em Medo e Confiança na Cidade, na última página, ele vai falar de um esqueleto encontrado, datado de 32 mil anos, e que era de um adulto, um homem adulto, mas que tinha uma fratura na perna. Uma fratura mal consolidada, mas aquela pessoa, e uma fratura feita na infância. Quer dizer, os exames, né, com a ajuda de alta tecnologia, conseguem identificar que aquele homem fraturou aquela perna quando criança. Num rebanho, né, aquele animal ferido, fraturado, teria sido deixado para trás. Mas o rebanho em que ele estava não o deixou para trás, porque fraturado, né, com uma má consolidação, ele consegue morrer adulto. E aí o Bauman, né, ele coloca que antropólogos estão identificando aí, né, um início dessa consciência do humano. Então, o cuidar, o fato de aquela criança ter chegado à idade adulta, o rebanho não o ter abandonado, é porque já havia o sentimento do humano, esse cuidado. O Júlio Cortázar tem um conto maravilhoso que está aqui em Final do Jogo, né? É uma edição de quem? Da Civilização Brasileira, e é um conto cujo título em espanhol é exatamente La Noche Boca Arriba, e que foi traduzido como A Noite de Barriga para Cima. Eu não traduziria assim. Eu traduziria o título, né, deste conto como A Noite Estrelada. Exatamente porque nós temos um personagem que sai com uma moto pelas ruas de Buenos Aires, né, é um grande inseto poderoso, zumbi, e logo tem um acidente de carro, o carro bate nele, ele cai, ele vê as pessoas que o recolhem, falam, né, e o levam, ele se sente alçado, e ele vai, né, para um hospital. O leitor contemporâneo está identificando muito bem. Ele vai para um hospital e tem lá o grande holofote de uma mesa cirúrgica para cuidar dele. E aí o conto começa a falar, né, desse delírio. Ele está, enfim, aquela luz o incomoda, é muito forte, mas também conforta. E aí ele vai e dorme. Quando ele dorme, ele sonha que ele é um asteca, que está no período da Guerra Florida, que é um período em que eles saíam, as nações saíam a caçar inimigos, quem fosse de nação inimiga era pego, era sacrificado. Aí ele volta assustado com o sonho, está lá, aquele clarão, aí já menora um pouco, aí as lâmpadas, aí os companheiros, isso sempre acontece, depois da anestesia vem isso, né? Olha, cuidado, não se mexe muito que você cai da cama. E ele se sente confortado, mas adormece, sonha de novo, e a perseguição está tendo curso, né? Ele está nos pântanos, ele está procurando se esconder, porque os guerreiros vêm, a noite cheira a sangue, né? Todo aquele susto, ele rememora, sabe o período que é, sabe o que vai acontecer, acorda, e os companheiros, olha, você está se mexendo muito, você está falando muito, cuidado, e aí as luzes mais fracas, já deve ser noite, né? Dorme, sonha de novo, né? Acorda. Então ele vai nessa alternância até que, com uma última esperança, apertou as pálpebras, gemendo para acordar. Durante um segundo pensou que ia conseguir, porque estava imóvel na cama outra vez, a salvo do sacolejo de cabeça para baixo. Mas havia cheiro de morte, e quando abriu os olhos, viu a figura ensanguentada do sacrificador, que se aproximava com a faca de pedra na mão. Conseguiu fechar os olhos, mas agora sabia que não ia acordar, que estava acordado,
que o sonho maravilhoso tinha sido o outro, absurdo como todos os sonhos, um sonho no qual andara por estranhas avenidas de uma cidade assombrosa, com luzes verdes e vermelhas que ardiam sem chama nem fumaça, com um enorme inseto de metal que zumbia debaixo das suas pernas. Na mentira infinita desse sonho, também o tinham levantado do chão. Também alguém se havia aproximado dele com uma faca na mão. Ele, deitado de barriga para cima. Ele, de barriga para cima e olhos fechados entre as fogueiras. É uma obra-prima de Cortázar, né? O sonho não é quando ele estava fugindo de uma perseguição nos pântanos, não. Isso era o real, lá no século XIV, XV, XVI, era o real. O sonho era o futuro, em que ele é ferido e ele é resgatado, e ele é levado, e ele é tratado, e ele sofre uma cirurgia. Cortázar nos fala, né, é um entremeio fantástico, porque você só percebe isso no final. Todo momento, porque começa com o sonho, né, mas começa como uma dimensão do real que nos é muito próxima. Então, todo momento você acha que o sonho é ser um asteca perseguido, ou estar perseguindo, né? Quando não. O sonho é estar sendo cuidado. Cortázar está apontando aqui exatamente para uma dimensão do futuro, né? Como a arte o faz com frequência, expressando essa dimensão visionária, essa dimensão da perspectiva, da fantasia, do desejo. Eu não tenho, mas um dia alguém vai ter. Um dia a humanidade vai alcançar essa possibilidade de ser cuidado em vez de ser sacrificado, como ele estava. Ele é levado para ser sacrificado daqueles templos, né, daquelas pirâmides, e o sangue escorrendo lá pelos degraus. A Carta Mundial de Saúde, de que o Mateus nos fala, né, e nessa síntese muito boa do Maicon, ela vai falar exatamente que saúde não é estar livre de doença, é gozar de um bem-estar físico, psíquico e social. E aí nós vamos para aquela seara que nos cabe, para o nosso território, este universo representado em letras, feito de letras. A literatura, ela é uma forma partilhada de compartilhar subjetividades. Né? Eu dei como título a essa conversa, Ler, Tecnologia do Cuidar. Eu não coloquei ler o quê, mas eu estou sempre muito alerta. Ler o quê? Leitores de quê? Para quê? Por quê? Né? Do meu companheiro de crenças e confianças e trabalhos, que é o Luiz Percival, cujo livro teórico Ao Revés do Avesso eu leio lá em vários níveis, não é, Juliana? Da universidade. Então, ler é ler literatura. Se eu desenvolver isso no artigo, claro que é ler literatura. E por quê? Porque eu mato a cobra e mostro o pau, né? Quando nós caminhamos ao lado do personagem, né? Então eu agora estou lendo Esta Valsa é Minha. Eu estou lendo vários, mas este está muito forte para mim. Esta Valsa é Minha, da Ella Fitzgerald, que ato falho, já era do jazz, da Zelda Fitzgerald, que é exatamente o diálogo dela com a obra que o marido, F. Scott Fitzgerald, escreve, Suave à Noite, e ela toma, né, uma personagem que terá sido criada a partir dela como pessoa, ela toma então essa personagem para si, para dizer, né, é a minha versão, a valsa é minha, eu vou dar o compasso. Então, eu estou caminhando com ela, né? Eu estou vendo as questões dela nos Estados Unidos lá dos anos 1920 e estou vendo problemas que são semelhantes e não comprei este livro inocentemente, quer dizer, não comprei por acaso, não. Eu estou buscando umas respostas. Eu preciso criar respostas para questões que estão me angustiando muito neste momento, né? E caminhando ao lado desta personagem, eu vou elaborar as minhas próprias respostas para o enigma da existência. A existência humana é um enigma e nós só temos as ficções
para tentar nos orientar nesse enigma. São as ficções. E aí 2 das maiores ficções, religião e literatura. São as ficções que nos guiam no enigma, no absurdo, né? Mas também ao ler, né, literatura, nós estamos caminhando por tempos e espaços distintos. Então, as camadas de ficção, de histórias, de narrativas, porque nós somos seres de linguagem, de fala, de comunicação com o outro, né? Pausa para um momento poético e muito humano. Estou com uma neta de 11 meses. E aí, ela falando, a minha filha contando, minha filha tem uma cachorrinha que está muito velhinha, que está cega, que não atende a estímulo algum, ao contrário da cachorra que nós temos, que tem 2 anos, é o Azog, é terrível, pula em cima da Lara, e não sei o que, a Lara grita, late muito. Mas aí a Mel já não está muito por aqui, né? E Lara quer mexer na Mel e vai e puxa o tapete e Mel cai. E Mel se assusta muito. Então está lá a Lorena cuidando, pegando a Lara, pegando a Mel e fazendo carinho, carinho, para que Lara aprenda que com a Mel tem que ser o carinho, o que é o carinho. A mesma coisa que a gente ensina para a Tuca, que é muito agitada e você tem que dizer carinho, Tuca, carinho, para, né, ver se a gente vai, como Pavlov, né, condicionando a Tuca a não pular em cima da Lara. E aí, a Lorena falando isso pra gente, a Lara vai e fala, ainho, ainho. Observem a humanidade se formando, se fazendo, não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, né, convivendo com essa comunidade humana. Então, e somos seres de narrativa. Lara já está elaborando uma narrativa, porque a minha filha está dando uma narrativa para ela, né? A Mel precisa de carinho, a Mel é uma cachorrinha, e claro que daqui a pouco, quando ela estiver falando plenamente, ela vai contar essas pequenas histórias, essas pequenas ficções, porque você nunca vai reproduzir o real, não se consegue. Barthes coloca isso, Lacan coloca isso, mas a gente tem. Né? Então, nessas camadas de ficção, elas vão se depositando na gente e vão se tornando sedimentos de conhecimento, diversidade e diplomacia. Quer dizer, ao conhecer tempos e espaços distintos, eu vou aprendendo a reconhecer a humanidade, a respeitar. Não é a tolerar, não. É a conhecer. E a fazer diplomacia, fazer troca de saberes, de lugares, de comidas. Porque o próprio da literatura é deslocar a palavra do seu lugar habitual. O próprio da literatura é ressignificar o vivido e o experimentado. Eu li Robinson Crusoe aos 9 anos. E desde que eu recebi um convite para um trabalho estupendo que Percival faz lá na Federal do Oeste do Pará, sempre lembrando que esses trabalhos, o que eu faço na UF, o que Percival faz na UFOPA, isso é a universidade pública, gratuita, a que todos têm direito, uma universidade paga com nossos impostos e que gera um conhecimento para a sociedade. O que acontece nesta universidade é raro. Uma universidade privada estar investindo, né, com tanta consciência, com tanta competência em produção de conhecimento, isto é raro. A maior parte das nossas universidades privadas, eu trabalhei 22 anos e meio numa, não concede esse tempo da pesquisa e do estudo. Eu tenho no meu salário 20 horas para pesquisar e estudar. Quando estou hoje aqui, estou com o meu salário me pagando de pesquisadora, né, de leitora e de produtora de conhecimento. Muito importante que a gente tenha esta consciência.
Então, o Percival, né, organiza o Lelite, que é um encontro, é o grupo de leitura literária que ele mantém lá. E aí eu fui lá para o Robinson Crusoe, que estava circulando. Aí, enfim, faço uma fala, um artigo que me gratifica bastante. Eu estou voltando, quero escrever alguma coisa maior, né? O Robinson Crusoe, eu li quando tinha 9 anos, uma boa tradução e adaptação, boa, né? Se perdeu porque eu me descuidei, e alguns livros da infância, a materialidade se perdeu, mas o físico não, né? O psíquico, a leitura, não. O livro material se perdeu. Então, Barthes vai nos dizer em aula, né, que é quando ele, né, é uma das obras capitais sobre o que é a literatura, qual é o lugar da literatura na contemporaneidade. É uma aula que ele dá em 1977, entrando no Collège de France, quer dizer, aquele bastião de um pensamento, né, da cultura ocidental. E ele vai dizer que, se por acaso todas as disciplinas acabassem na escola, a única que não poderia acabar é literatura. Porque a literatura contém todos os outros saberes. Sem ensinar nada, ela ensina tudo. Sem servir para nada, ela serve para tudo, para que eu me saiba humano, para que eu me saiba humana. Então, com Robinson Crusoe, naquela época, eu aprendi geografia, história, economia, política, religião, relações internacionais, antropologia, os modos de fazer. Mas eu aprendi, talvez, sobretudo, a solidão do ser humano. Aquilo me fascinava. Um homem que ficou 28 anos, né, numa ilha, apartado do resto da humanidade. Nos últimos anos ele vai encontrar, né, o selvagem, assim chamado, que ele chama de sexta-feira, e vai ter uma companhia humana que levava a ter um pouco de espelho, um pouco de outro humano, né, com que se relacionar. Então, Daniel Defoe me ensinou, me trouxe com Robinson Crusoe essa capacidade de guardar em isolamento aquilo que fazia Robinson humano. Ele estava isolado da humanidade, mas ele guardou isso, né, naquele isolamento, ele guardou a sua humanidade. E essa talvez tenha sido minha grande lição da leitura de Robinson aos 9 anos. Ele pega alguns navios, porque é um naufrágio, e ele pega aquilo que ficou no navio, porque o navio bateu na praia, inclusive alguns livros e um exemplar da Bíblia. E com que raiva eu fiquei, com que recentemente, pegando um volume da editora Abril, a coleção de leitura para jovens, tem um nome que eu não me lembro, publicada nos anos de 1970, e que a adaptação sequestrava inteiramente o fato de que ele lia a Bíblia com frequência e que havia um salmo que era o grande indicador para ele. Invoca-me no dia da tua aflição, eu te aliviarei e tu me glorificarás. Como esses versos também, né, me sustentaram. Eu achava extraordinário que o Robinson se voltasse e encontrasse nessas palavras, escritas há 3, 4 mil anos, por humanos que diziam estar interpretando a palavra de Deus. O Robinson aí encontrava a voz daqueles outros humanos que se faziam presentes ali por meio daquele texto. Exatamente como diz Chartier, que quando a gente lê, a gente escuta os mortos com os olhos. Foucault coloca que escrever é uma tecnologia de si, né? É uma técnica para a gente saber de si, para a gente se projetar, escrever o sonho, escrever o amanhã, escrever o passado, rever. Claro que se ler é o processo que antecede a escrita, ler é uma tecnologia de si. Ler traz esse cuidado consigo
e esse cuidado que leva ao outro. Como o Mateus fala muito bem dessa menina, né, em quem eu estou de olho. Bia e eu trocamos algumas histórias dessa menina. Está seguindo um livro para ela, porque naquela palestra com as mães, ela não quis falar nada, nem o nome. E aí a gente saca, né, uma menina vivaz, bonita, mas realmente com muita timidez. E depois a Bia vai trazendo histórias que hoje o Mateus está confirmando. Portanto, né, ler mais do que várias coisas sobre as quais a gente fala e que são pertinentes, ler é cuidar da nossa porção humana. Ler é não cairmos na tentação de experimentar a inumanidade. Muito obrigada. Pede para ele botar. Gente, é muito bacana fazer parte disso, né? O acervo começa com a doação da Fundação, com a doação da Marina Colassante, com doação da Nilma, né? Então a gente vai aí de vez em quando montando acervo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém que vai perguntar alguma coisa aqui? Você quer falar alguma coisa? Fala aí alguma coisa. Não, acho que o que fica... Se apresenta, né? Desculpa. Eu sou Elizabeth Serra, né? Hein? Eu sou Elizabeth Serra, secretária-geral da Fundação do Livro Infantil Juvenil. E o que a gente pode dizer é o seguinte: as sementinhas que a gente planta sem perceber, né, como testemunho de vida, né, acontece isso aí. Né? E Mateus, ele vinha pequenininho, a coisa da saúde, quer dizer, meu marido é médico, tem aí uma interferência, né, de tendência, e é muito gozado que o Mateus, meu marido é ortopedista, meu pai ortopedista tem um filho ortopedista, então ele tinha que ser ortopedista, só que ele teimou e não quis ser ortopedista. Tinha sempre muito clara essa função social, que estava meio desorganizada, não estava acompanhando. Me dá livro. Você me lembra no Natal que eu acabei não dando livro, ele já adulto, né, Mateus? Tem uns 4 anos. Você não mandou livro de Natal. Né? Então, essa presença do livro, esse testemunho, mesmo que a gente não tenha planejado, é nisso que a gente acredita, né? Que ela, de alguma maneira, essa semente vai germinar. E mesmo esse projeto, de repente, me surpreendi, vi um negócio, falei, nossa, que isso? Sinceramente, eu não acompanhei. Depois é que eu vi que estava acontecendo, aí Nilma, né, como sempre, se envolve nessas coisas, a gente se envolve muito. E essa coisa da saúde, aí lá no histórico atrás, não sei se a Bia já falou, quando eu entro para a Fundação, em 1987, meu marido estava superintendente do INAMPS, no Rio de Janeiro, e ele atendia as crianças no Hospital Jesus, né? Crianças todas com deficiência, enfim, um quadro. E eu me lembro que ele disse assim, Beth, por que vocês não fazem um projeto para as crianças que ficam sozinhas lá, faz um projeto com livro. E assim começou o meu livro, Meu Companheiro, que foi o primeiro projeto, acho que foi de 88, 87, 88, a gente começa já com verba da Previdência. Eu tive que apresentar a proposta para o corpo da equipe dele lá, para poder passar, não era uma decisão sozinha. Então, eu me lembro que eu cheguei aí ao Hospital do Câncer, e esse projeto conseguiu se espalhar por várias cidades, então já estava lá essa preocupação, ou seja, é isso que Nilma falou, quer dizer, a presença do livro, e que o Mateus também disse, não vi você, Michael, desculpa, e essa presença do livro na vida da gente, né? Tem que estar lá, e não é uma coisa forçada, planejada, hoje eu tenho que ler, não, é a vida da gente. E muitas vezes essas sementes se desdobram dessa maneira, né? Então, claro que é um orgulho, né, enorme, e fica essa mensagem de que todo mundo que está aqui, alguns eu conheço, tenho certeza, que praticam isso e que continuem tendo esperança. Na abertura do salão, eu fiz um discurso de apresentação dessa abertura dizendo o seguinte: ano passado eu levei a imagem da resistência.
E esse ano a gente está levando a imagem da perseverança. É perseverar naquilo que você acredita, não desistir, e claro que você não persevera sozinho, né? Vai lá atrás, como a Nilma faz, pega as referências de humanidade, e no dia a dia você precisa de todo mundo. Esse salão está em pé porque muitos estão perseverando, muitos acreditam, e isso não aparece na grande imprensa em lugar nenhum, mas a gente sabe que existe, por isso vocês estão aqui. Muito obrigada, adorei. Gente, um dia a gente chegou, foi agora em maio, aí lá em Petrópolis é muito frio, né? Então tava essa foto aqui, todo mundo estava batendo sol na pedra e as crianças esperando a gente, né? E foi muito legal para a gente. Elas estão com um livrinho, porque a gente troca, né? No início era assim: vocês não vão dar o livro? E a gente queria trazer a ideia do uso coletivo, porque a gente quer montar a biblioteca. E aí elas começaram a devolver, porque tinha livro que sumia, não voltava. Então, assim, encontrá-las esperando a gente estava chegando, né? Se aquecendo com os livros para trocar, para a gente é muito forte, né? E vou fazer uma pergunta para cada um. Quer dizer, uma para os médicos, enfermeiro médico, e outra depois para a Nilma. Mas eu vou fazer algumas observações primeiro. Apesar de esse ser um lugar de literatura, eu quero destacar que a minha leitura, a minha interpretação, leitura não porque é leitura, porque eu não li nada lá, eu interpretei, da exposição de vocês, é que o que mais me chama atenção e o que é mais significativo não é aquilo que se diz para a educação ou para a leitura, mas o que diz para a medicina. O que mais chama atenção é um ato médico que se realiza na perspectiva da saúde integral e não o ato médico que se realiza na perspectiva da produção da saúde como objeto de compra e venda. E assim como com a educação, o campo da saúde hoje é um campo muito forte, porque o capitalismo transformou a saúde em mercadoria, em commodity, que você compra e vende na bolsa, e o ato médico passa a ser calculado de acordo com a produtividade econômica que ele realiza e a capacidade que cada cliente tem de comprar este produto chamado saúde. Então, a mim, eu não sou médico, eu fiz 3 anos e meio de medicina, sabe? Mas eu larguei a medicina porque eu gostava mais da literatura. Mas então o que me chama muito a atenção é esse aspecto, quer dizer, a perspectiva de clínica, a perspectiva de olhar a saúde como direito e não como mercadoria. Evidente que pela sua formação e como possibilidade você trouxe a literatura. Poderia ter sido a música, poderia ter sido o canto, poderia ter sido outros objetos que cumpririam igual função. E aí não vai nenhum desmérito ao literário, inclusive porque o trabalho está muito bacana e é muito bom que seja. Mas é para que a gente entenda, na verdade, as possibilidades da cultura e a necessidade da interpretação disso. A pergunta que eu faço para vocês dois é: de que modo o corpo clínico com o que vocês trabalham tem sido capaz de perceber essa diferente concepção de saúde e de clínica médica? Para a Nilma, rapidinho, já vou fazer também antes. Nilma, qual seria o efeito eventualmente formador e terapêutico, porque é uma possibilidade também, da leitura não literária? E qual seria o efeito terapêutico e formador da experiência com a literatura sem livro? Bom, então, com relação à visão do corpo clínico, acho que eu entendi bem a sua ideia, como é que o corpo clínico vê isso, né? Então, eu estava falando aqui no início da questão das caixinhas, né? Da questão da caixinha da ciência e tudo. Então, assim, dentro de uma faculdade de medicina, o nosso discurso ele encontra um pouquinho não, né? Encontra bastante resistência, né?
a gente ouve assim às vezes a bobagem da saúde da família, né? Essas brincadeiras que vocês ficam fazendo, né? Então assim, a gente encontra muita resistência, principalmente porque a gente está dentro de uma academia, não só na assistência como na academia. Então a gente tem mesmo um privilégio dessa assistência física em detrimento dos outros tipos de assistência que englobam essa saúde integral. Mas assim, eu vejo de uma maneira positiva porque já há espaço para isso, né? Então a gente está dentro de uma academia, né? Vocês têm essa experiência lá também de falar de literatura e saúde. Então acho que a gente já ganhou espaço. Então acho que antes, onde a gente tinha um espaço que era dominado pela questão física da saúde, a gente já está conseguindo colocar o nosso pezinho lá, né? Para discutir essa ampliação do cuidado. Então tem muita resistência, mas eu acho que a gente está conseguindo caminhar. Eu acho que vai muito do que o Marco falou. Eu acho que a faculdade, a academia está cada vez mais preocupada, porque, não sei se vocês sabem, mas tem perfis de competência e tem uma diretriz nacional curricular para se formar um profissional de saúde. E quando a Nilma estava terminando de falar, foi muito... Porque ela falou da literatura como cuidar de si. Deixa eu só... a literatura é o ponto principal, que é a troca de livro, mas tem música, a gente fez material de sucata, de diversas formas. Então a gente quer levar a cultura como modo geral e a arte como modo geral. A literatura foi o ponto principal, até por família, né? Então, assim, foi mais fácil. Foi a porta de entrada. E num desses perfis de competência é saber cuidar de si. Então, assim, ver se a necessidade do médico, do profissional de saúde, saber cuidar de si para depois cuidar do outro. Então isso está crescendo cada vez mais na faculdade. E a questão até de clinicar, para mim, tem sido mais fácil, porque eu estou conhecendo a realidade daqueles pacientes, eles estão me vendo como um profissional não só que está ali para tratar uma doença, eu sou um humano com eles, eu estou ali lendo livros, eu estou brincando, eu estou fazendo, então assim, a clínica vem muito mais fácil, eles me passam com muito mais sinceridade, porque a gente não consegue clinicar sozinho, a gente depende do paciente. Eu não tenho como saber te diagnosticar só olhando do seu rosto, eu preciso que você me conte suas dores, como você está sentindo, para eu destrinchar isso e fechar um diagnóstico, eu preciso que você acredite e confie em mim. Então eu dependo... Na verdade, o cuidado é muito mais pessoal do que eu estou aqui como auxiliar. Na verdade, você tem que saber cuidar de si e a literatura ajuda muito nesse processo. Acredito muito nisso. Tá, só rapidinho, só para complementar, essa criança que a gente falou, né, da Vitória, não sei se vai ter algum outro encontro para você falar mais dela, né? Mas assim, a gente recebe, nessa questão que o Matheus está falando, a gente recebeu da escola dela uma carta dizendo que a criança não sabia ler, não é, Matheus? Que ela tinha problema, pedindo, acho que é 11 anos, e sugerindo que a gente enviasse ela para o neurologista, para o psiquiatra e tudo, para fazer aquelas coisas todas, né? Já estavam querendo o diagnóstico do TDAH, né? E assim, com essa ferramenta que está acabou que se tornou uma ferramenta mesmo de coleta de dados, né? Você parar e ler com a criança, né? A gente pode sugerir isso para a semiotécnica, né? Depois, né? Parar e ler com a criança também é uma forma de fazer um exame físico, né? E a gente parando para ler com ela, dando atenção para ela e lendo com ela tranquilo, com calma e tudo, a gente descobriu que ela sabe ler. O problema dela não é não saber ler. Existem outras questões envolvendo aí questão de personalidade, questões sociais mesmo, que é uma questão crítica na vida dela, né? Que estão influenciando essa leitura dela, mas não tem nada neurológico, né? A questão dela é muito mais psicossocial, né? Responder a pergunta do Percival, que ela coordena pela enfermeira. Bom dia. Bom dia.
Eu estou aqui representando a Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Faculdade Arthur Serp Neto, né? No momento eu sou supervisora das equipes da faculdade, né? A Faculdade de Medicina tem 5 equipes próprias, né? Com convênio com o SUS, junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis. E respondendo a sua pergunta, né, enquanto corpo clínico, nós estamos numa reforma curricular na Faculdade de Medicina de Petrópolis. E um dos temas que estamos discutindo, somos 40 professores num curso com consultores da USP, é a questão da comunicação, né? E aí eu vejo esse projeto se encaixar perfeitamente dentro dessa questão da comunicação com os nossos alunos, né? Eu sou também professora da Faculdade de Medicina de Saúde e Sociedade 1, dos alunos de medicina, e a gente, no primeiro mês, a gente simplesmente não, né? A gente fala de comunicação. E eu vejo que isso é uma resposta, sim, da faculdade em querer mudar esse olhar da medicina, né? De trabalhar esse conceito ampliado da saúde. E a faculdade está nesse caminho, nesse momento. E projetos como esse, o Matheus me fez até ficar emocionada na fala dele. Acho que eu estou sensível, até por ser mãe também de uma filha de 2 anos, que eu envolvo todo esse processo, né? E aí ver profissionais como o Maico, o enfermeiro, e o Matheus se envolvendo além da questão biomédica desse processo, isso é muito gratificante, né? E a faculdade com certeza vai abrir esse espaço para cada vez isso estar entrelaçado ao conhecimento, né? E a gente realmente formar médico competente, né? Que isso vai ajudar muito na questão do conhecimento, habilidade e atitude desse médico, né? Que a gente ficava muito no nível do conhecimento e a gente sabe que a literatura ajuda a gente, né? Não só a literatura científica, mas a literatura a passar por esse processo, né? Então, isso valoriza a faculdade ter profissionais assim. As nossas equipes são profissionais contratados da faculdade para qualificar esse ensino e, na verdade, quando a gente qualifica o ensino, a gente está qualificando o serviço, né? E aí a gente está qualificando o SUS, que é o nosso principal ferramenta do processo de trabalho. A gente olhar para o SUS de qualidade, né? Obrigada, Maico e Matheus, a faculdade fica feliz em ter vocês lá, né? E com esse projeto, então, e trazendo grandes pessoas para o nosso lado. Eu estou aprendendo muito, quanto pessoa, quanto profissional, de estar com vocês nesse momento. Obrigada. E aí, Percival, você me pergunta, né, o efeito formador e terapêutico da leitura não literária. Em 2009, eu apresentei, né, no Congresso Lectura, em Cuba, para ler o século XXI, uma comunicação, um trabalho, a passagem pelo oco, o lugar em que saúde e leitura podem dialogar. Aí eu ainda estou com a versão em espanhol, não achei em português, e vou ler uma informação, né, que era da atenção básica do Ministério da Saúde. O elemento chave na busca permanente de comunicação e intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e destes com o saber popular do agente comunitário de saúde. São equipes que estão compostas pelo menos por um médico da família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermaria e 6 agentes comunitários de saúde. Quando se amplia... Não, mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que o dado que mais determinante para a diminuição de mortalidade infantil é a leitura feita pelas mães dos folhetos nos postos de saúde para saber do soro familiar, para saber dos cuidados. Então, aí, né, nessa envolvimento das mães, das pessoas que cuidam com conhecimento técnico, você tem uma resposta, né, imediata. E claro que aí nós temos uma série de outras leituras não literárias e que são igualmente importantes. É que o lugar, né, que anda de braço comigo é a literatura, onde eu acho que as experiências são mais significativas e deslocadoras. São aquelas que te tiram profundamente de você.
Aí você me pergunta o efeito formador e terapêutico da experiência com a literatura sem livros. Aí eu acho que você está querendo me pegar, né? Eu só consigo pegar para responder a isso na Joana Xavier, que é uma personagem do Guimarães Rosa, de Manuelzão e Miguelin, que ela era, a gente está lá, né? Século XIX, XX, início, sertão goiano, mineiro. E a Joana Xavier, ela era uma mulher que contava histórias, ela era uma mulher feia, idosa, e ela andava pelas fazendas em troca de pouso e comida. Ela contava histórias para os peões, para as pessoas da família. E aí o Manuelzão, um homem de 60 anos, que tem o desejo sexual, inclusive, acendido por aquela mulher, aceso, né? Por aquela mulher que era feia e velha, mas ela se transformava ao narrar. E ele, então, descreve magnificamente como é que isso acontece. São das poucas experiências da literatura, essa ancestralidade, esses contos tradicionais sem livro. Mas isso a gente estava num sertão brasileiro, há um século e pouco atrás, e inclusive havia livros, né? Porque os personagens de Guimarães, o Riobaldo, ele fala inclusive do exemplar de Saint-Clair das Ilhas, que a Marlise Mayer da USP estuda, então era uma narrativa de aventura e tenta identificar de onde veio. Eram bibliotecas muito parcas, né, às vezes de um só livro, mas já era um processo de buscar essa experiência por meio do livro. Porque se um narrador oral, né, profissional disso ou não, se ele pode realmente acender ou manter acesa essa experiência, esse desejo de ouvir uma história, esse contato com os outros tempos, os outros lugares, será o livro, a experiência escrita, né, que vai permitir a permanência, que vai permitir a releitura, você voltar a certas passagens para você se interrogar sobre aquilo que está ali. Interrogar, porque a gente, quando lê, é a nós mesmos que nós estamos interrogando. Que bom, porque você é um dos meus interlocutores prediletos e críticos, agudos e perspicazes. Gente, ter a Nilma nesse projeto é uma loucura, né? É assim, uma coisa assim, fantástica, né? Tá. Alguém quer falar antes do Percival? Porque também tá com ele aqui, assim, Você tem alguma coisa na sua formação com a área da saúde também, não tem? Pois é. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode falar, não tem certo e errado. Tá. Depois você passa para ele. A emoção que é ter aqui, não só a avó do Mateus, mas tia e a outra avó, né? Então, essas mulheres de uma outra geração que estão aqui para ouvir, para alegar, para trocar. E, claro, e a sogra também, mas é que a sogra está na minha geração, né? Então, estamos mais próximas, e gente bastante jovem, né? Isso mostra que a gente não é impotente, não, e que a gente está na transformação, na escrita de novos tempos. Bom, de novo eu vou falar um pouquinho de saúde, mas eu vou inverter. Primeiro eu vou falar com a Nilma e depois da saúde. Nilma, recentemente eu escrevi um novo texto, que você conhece boa parte dele, porque foi aquela apresentação que eu fiz lá no seminário do MBL, e que depois eu continuei, e eu tinha que responder a Marina por conta daquela coisa de se o leitor é o dono da história ou não. Você sabe que eu acho que não é? Mas como a Marina escreveu que sim, então eu estava tentando responder assumidamente na perspectiva do materialismo histórico. E lá eu lanço a mão daquele famoso texto, daquele texto do Bertolo, do Banquete dos Notáveis, em que ele fala daqueles 4 níveis, para chamar a atenção do que está dizendo, e eu quis observar o seguinte: olha, desses níveis, 3 desses níveis não são específicos da leitura. E o desafio que eu acho que está posto para a gente
tanto do ponto de vista da psicolinguística como da filosofia e da educação, mais do que propriamente da linguística estritamente, é perguntar o que há de específico no ato de ler. Isso é muito, eu tenho esse problema, porque as pessoas ficam falando de leitura disso, leitura de mundo, leitura da imagem, leitura daquilo, e eu estou dizendo, olha, isso não é leitura é do texto. Você está usando a palavra leitura por uma representação, pode usar, mas presta atenção, é diferente. E por isso que eu te fiz a pergunta da leitura não literária. Por características que eu acho que é do tempo do ler, do processo do ler, a atividade leitora é uma das que mais promove a autoconsciência, porque ela promove a autocognição em níveis que nenhuma outra atividade estruturante do pensamento humano promove. E é exatamente essa dimensão de autoconsciência que se ganha ao ler enquanto ação volitiva, ação intencional, ação não automática e mecânica, é o caráter formativo da leitura como um todo, e não simplesmente da leitura do texto literário. E acho que a sua resposta coincidiu, na exemplo prático, que eu estou trazendo aqui como questão teórica. A literatura sem livros não era uma pegadinha, mas eu queria que você me dissesse isso mesmo, olha, não tem mais. Né? A literatura, tal como entendemos hoje, é um objeto da cultura escrita, e há objetos de produção intelectual, cultural, social, que fazem muito parte da vida, que é a literatura lato sensu, de que fala o Cândido, mas a literatura estrita se faz sem leitura. Há um processo de mediação, em que o sujeito tem acesso à literatura por meio do outro leitor, sem que ele tenha o livro. Mas que talvez exatamente porque não experimenta o controle da posse do texto, a autocognição, ela talvez não cumpra todas as funções de que nós falamos, apesar de cumprir a função fabulística. Não é? Então isso era a resposta para você, eu acho que você pode depois continuar com isso. Em relação à área, eu queria chamar a atenção, porque a Nilma falou uma coisa muito importante que eu tenho batido o pé hoje. Todo lugar que eu vou, esquecemos de dizer fora Temer ainda, em defesa do público. Nós hoje temos que ter atenção profunda da necessidade de defender o público. E isso é mais do que simplesmente o estatal. Durante muito tempo, na educação superior e na saúde, havia a dimensão pública da atenção, mesmo que a atividade não fosse estatal. Os financiamentos, em grande parte, da saúde e da educação estavam vinculados às chamadas associações beneficentes, fundacionais, etc. e tal, que tinham aquele caráter de público-privado. Isso terminou, praticamente, a partir dos anos 90, porque as mudanças de legislação impuseram a essas dimensões público-privado a necessidade de atuar estritamente como privado. E basta você ver, no caso da educação, o que significou esta mudança para as PUCs, que deixaram de poder ser instituições público-privadas, que defendiam o público e transformaram-se em estritamente privadas. E a mesma coisa acontece no campo da saúde. Isso acontece não é só por nossa vontade, mas porque o capitalismo instituiu saúde e educação como mercadoria. Transformar saúde e educação em mercadoria constitui para toda a sociedade uma outra relação. E obviamente que isso tem um efeito ideológico. E o efeito ideológico é dizer que o médico competente é o médico que mais sabe da saúde do corpo e que o professor mais competente é o que mais sabe dos ajustes específicos da saúde. Portanto, nós estamos, mais do que tendo esperança, a gente está resistindo profundamente na tentativa de dizer que saúde e educação não podem ser mercadoria. Né?
E isso é uma questão profunda no nosso debate. E eu acho que o trabalho de vocês exatamente me traz essa esperança. É possível pensar isso. Por isso que eu perguntei a questão do corpo clínico e da faculdade. Não é? Como é que eu vou trazer para o corpo clínico e para a faculdade e para as pessoas que estão ali, não é, essa dimensão da saúde como direito e não da saúde como mercadoria? É dupla função. Peraí, Giovana, já vou ir fora. Bom, gente, olha, eu acho que vocês estão... É muito bom você ter vindo, sabia? Não, mas eu acho que você está trazendo algumas coisas, porque assim, o bacana desse é um processo, né? Quer dizer, não é um projeto acabado, né? Essa possibilidade da gente estar na faculdade como projeto de extensão, que está começando, o Ricardo lá, né? Quer dizer, abrindo espaço, né? A gente vai aí. Eles agora vão apresentar, no Peru foi aceito o projeto. Então, assim, é um diálogo que a gente está crescendo. Então, está todo mundo aqui convidado a colaborar com a gente nesse diálogo intersetorial, né? E muito bom ter você junto com a gente, quer dizer, compondo, né? Você também, né? Então é isso. Bom, eu vou te dar a bola aqui que eu vou lá fora. Não, você é do peito, do coração, todo, do corpo todo. Eu vou ali fora resolver alguma coisa que eu não sei o que é. Aí eu deixo aqui para você, tá? Se eu não voltar a tempo, você resolve. Estamos terminando. Alguma fala a mais? A alegria de ver alunas minhas da especialização, várias, né? Numa universidade pública, lembrando que na UF, inclusive, os cursos de especialização em letras e educação praticamente são os únicos gratuitos, Percival. Os outros todos são pagos. E a CAPES, não, a carga horária que eu dou para especialização não conta no meu relatório de atividades docentes. Eu ponho lá de teimosa, mas para eu vincular meus orientandos eu tenho que recorrer a artifícios, porque isso não conta. Daí os professores, inclusive, não quererem, porque acabam não podendo dedicar tempo a essa atividade que é verdadeiramente gratuita, que é verdadeiramente de graça. E aí a necessidade dessa resistência, consciência, a impertinência. A gente tem que ser impertinente, como fala o Nietzsche, né? Quer dizer, aquele pensamento que não está pertinente, mas precisa estar para levar as pessoas a deslocamentos. Aí falar só da alegria, né, de estar nessa rede, de há muito tempo ter chegado à Fundação Beth Serra, ter acolhido, e de a gente começar um trabalho que hoje, inclusive, continua nos nossos herdeiros, não é, Elizabeth Serra, nos nossos herdeiros. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Eu acho que para mim e para o Maicon é gratificante ter esse apoio também, porque na verdade, como tem a questão do corpo clínico ser muito fechado, está tendo uma abertura agora, mas é um projeto que é difícil a gente tocar para frente numa faculdade de medicina privada, mas agora a gente tem cada vez mais espaço lá. Acho que virando projeto de extensão no segundo semestre, a gente vai trazer os alunos, a Lívia está aqui também para falar isso, a gente vai tentar cada vez mais incorporar, e a preocupação é cada vez mais essa, é fortalecer o SUS, mesmo sendo uma instituição privada. Então, assim, eu, por exemplo, como preceptor, ganhei um curso de especialização pela faculdade, estou fazendo em preceptoria de residência médica no SUS. Então, assim, a gente está sempre pensando no SUS como uma forma de ferramenta para melhorar a saúde no país. Eu acho que é o principal fator que a faculdade me trouxe, e lá em Petrópolis a gente tem, graças a Deus, um ensino muito voltado a isso. Obrigado. Falou em SUS, já que a coisa passa pelo pessoal e pelo oficial. O SUS foi criado, né, nos anos 80, e um grupo de médicos, eu participei ativamente e indiretamente, porque meu marido fez parte da formação do conceito, do grupo que fez o conceito do SUS, né? E é um negócio assim incrível, porque é justamente essa linha que você olha para trás, olha para frente, o que recua, o que avança, né?
E o SUS, nós participamos, depois tem que te passar para você o material, os cartazes que a gente fazia, né, na defesa da saúde pública. Isso está lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então tem muita história aí, Nilma. E quando você fez o seminário, né, Saúde e Leitura, acho que foi o primeiro que aconteceu no nível de universidade, foi esse que você fez, que estava o Chartier, que o João Carlos até foi, né, meu marido até foi para apresentar o projeto. Então tem, é um espaço difícil mesmo de você entrar, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz um projeto que não deu em nada, que era levar, apresentei, me lembro, para o laboratório Le Petit, que era colocar na sala de espera da pediatria livro de literatura. E que o médico teria que ler para quando a criança entrasse para conversar, ele ia começar a conversa pela história que a criança teria escolhido. Pois é, você estava falando, eu estava me lembrando dessa história. Foi um projeto, cheguei a São Paulo, apresentei, mas não adiantou nada. Mas agora adianta sim, né? Quer dizer, acaba que as ideias estão aqui entre a gente e as outras pessoas e de alguma maneira isso acaba frutificando. E essa questão do SUS, a gente conseguir resgatar isso, que se perdeu no meio do caminho, né? Enfim, não é fácil, mas não é impossível, porque a gente, né? Como é que você falou? Não é impotente. Não é impotente, não. Exatamente. Bom, então só para encerrar mesmo, agradecer a todos vocês que vieram aqui para ver a gente. Agradecer o apoio da Fundação, que foi fundamental para a gente. Agradecer a Maria Beatriz, que comprou a ideia junto com a gente, a Nilma. Porque a gente não ia conseguir fazer sozinho mesmo, a gente não ia ter perna para isso, né? Então, muito obrigado à Fundação, muito obrigado a vocês e obrigado a vocês que vieram aí hoje. Valeu. Olha, não, o projeto é Raízes Literárias, a página está no Facebook. Raízes Literárias Félix, né? Porque botar Félix tem um Raízes Literárias dentro do lugar. Ah, não sei. Agora ele está complicando. Félix é a comunidade do Félix, foi a primeira que a gente está começando. E o pessoal que está assistindo, os agentes comunitários de saúde, estão lá em Petrópolis. Vocês estão aqui com a gente, vocês fazem parte. Obrigada. Faz para mim.